Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes. Mulher que padecia por a vida de todo ser humano. Cada ação há uma reação do seu retorno. Os males que tem. Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Abacuque 2, a partir do versículo 1, diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Só até aqui. E a igreja diz amém e graças a Deus. Pode tomar assento. O texto diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E qual é a resposta que terei da minha súplica, da minha queixa, da minha petição? Aqui o profeta Abacuque tem uma grande experiência com Deus e quer nos instruir, quer nos levar a também termos as nossas próprias experiências. Infelizmente, hoje nós fazemos parte de um povo místico, um povo que busca respostas do futuro. E por tradição aqui na Bahia é muito conhecida no mundo inteiro por um lugar dos videntes, um lugar das bruxas ou dos bruxos, das quiromancias, dos búzios, dos cartomantes, um lugar místico. Pessoas que saem do mundo inteiro para vir consultar o seu futuro. Mas graças a Deus que nós temos a quem consultar o nosso futuro. Porque o nosso futuro está gravado nas palmas da mão do Todo-Poderoso. E quando nós quisermos saber acerca daquilo que vai acontecer conosco, nós não precisamos buscar auxílio de homens. Porque o Senhor, o Deus de Israel, que já predestinou a mim e a você como povo para um futuro promissor, para um futuro em que a Bíblia diz que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e ainda não penetrou ao nosso coração aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. E sabemos que a única forma de nós conhecermos o nosso futuro é conhecer a Deus através da sua palavra. A palavra de Deus é vida e saúde para todo o nosso corpo. A palavra de Deus é tudo que nós necessitamos para vivermos uma vida abundante, para vivermos uma vida longa,
e uma vida com o coração feliz, fundamentada na sua palavra. O próprio Jesus, ele nos instruiu dizendo: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua vida, a sua casa sobre a rocha, fundamentada à prova de terremotos espirituais, à prova de tsunamis, ventos fortes, tempestades, que certamente, como o próprio Jesus disse, nos treinando, nos precavendo, que nós passaríamos por tempos maus, tempos difíceis. No mundo tereis aflições, mas não é motivo de se desesperar. Tende bom ânimo, porque eu vou estar com vocês. Então nós sabemos que, se nós tivermos a revelação de como nós edificarmos a nossa vida espiritual, a nossa casa, sobre um fundamento, que é Cristo, que é a rocha eterna, nós seremos blindados, porque Ele mesmo disse: vocês vão passar pelo dia mau, por tempos difíceis, muitas serão as aflições do justo, mas o Senhor as livrará, não é de todas elas. Ele não vai te livrar da aflição, do tempo mau, mas vai estar com você no dia mau. As livrará em todas elas, Ele estará contigo. Por isso Ele disse: tão somente esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, serei contigo por onde quer que andares. Deus, Ele está com você. Você não é fruto de uma obra do acaso. Do ocaso. Tu és fruto de uma obra que foi gerada no coração de Deus. Deus, quando te trouxe à terra, Deus já sabia o teu início e o teu fim. Deus já havia escrevido nas tábuas do teu coração. Deus já havia escrito no seu livro acerca da tua vida, o teu destino, o teu futuro. Até porque você veio a esta terra debaixo de um propósito divino. O próprio Jesus falou: olha, não foi você que me escolheu, mas antes eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai no meu nome, Ele vos conceda. Olha que coisa maravilhosa. Mas é necessário nós entendermos, irmãos, que o propósito de Deus, como eu sempre já tenho dito aqui, ele condiciona Deus no curso da tua história. Pastor, você sabe o que o senhor falou? Sei. Vai condicionar Deus? Irmãos, Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com os seus propósitos, porque Deus é um Deus de propósito. Quando eu falo condicionar Deus ao propósito, é porque, aleluia, tudo que Deus fez aqui na terra foi debaixo de um propósito, que foi feito na sua presciência. Deus, Ele não precisa fazer reunião com ninguém, Ele faz reunião consigo mesmo na sua triunidade divina, e quando Ele decide alguma coisa, está decidido.
Deus já decidiu acerca da tua vida, Deus já decidiu acerca do teu destino, Deus já decidiu acerca do teu futuro. Então, se Deus é um Deus de propósito, se Deus trouxe você dentro de um propósito, isso significa que o propósito é maior do que você e vai alinhar você com, aleluia, com o propósito de Deus. E Deus não vai fazer nada além do que está circunscrito ao propósito que inseriu você. O propósito de Deus é maior do que você, e Deus tem propósito com quem está alinhado com esse propósito. Se você sair do propósito de Deus, Deus não tem por que ter compromisso com você. Mas eu sempre tenho dito que o propósito de Deus na nossa vida nos garante, nos banca. É a nossa garantia do cumprimento da vontade de Deus aqui na terra. É a garantia de que você não vai sair da terra sem que estes propósitos venham se cumprir, porque os planos de Deus, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. É claro que tudo é condicional, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, e nós não fomos feitos como uma máquina, como um robô, como uma marionete controlado, né? Como se fosse um computador sendo controlado. Não, Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos pensar, né? Conhecer, nos aprofundar, conhecer a vontade de Deus e fazer a melhor escolha, a melhor opção para que nós pudéssemos viver nessa vontade. Dissera o profeta Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se não quiserdes e nem me ouvirdes, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que corta na obediência ou na desobediência. Diz o profeta Isaías: sereis devorados à espada, porque assim a boca do Senhor o diz. Então, o que é que nós precisamos entender, queridos? O profeta Abacuque pede a Deus, aleluia, uma resposta segundo a sua queixa, segundo as suas necessidades, segundo aquilo que ele precisa ouvir da parte de Deus. Mas ele disse: por-me-ei na minha torre de vigia. Irmãos, isso significa que para a gente receber algo da parte de Deus, a gente precisa estar na torre de vigia. Você precisa estar em vigilância. Mas como é que eu posso entrar em vigilância? Irmão, você tem que entrar em vigilância em algo que você conhece, que você domina. E é necessário eu conhecer que terreno, que território eu estou pisando, para onde eu estou indo, o que estou fazendo aqui, o que é que eu preciso, o que é que eu desejo e para onde eu vou, falando de destino. Eu preciso entrar numa torre de vigia, eu preciso saber, irmãos, acerca do que circunscreve a minha vida, esse território, o qual eu vivo, até para vigiar o quê, pastor? E ele diz: me porei numa torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus falará comigo. Que fortaleza é essa? A maior fortaleza da nossa vida é na rocha. A rocha é onde nós fundamentamos a nossa vida, onde nós alicerçamos a nossa casa espiritual, que é Cristo. Jesus falou: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é a palavra de Deus. Mas para nós, de fato, alcançarmos a resposta de Deus,
Versículo 2 diz: e o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passar correndo. Ele está dizendo: olha, grava a visão, coloca. Ainda dizem que foi o homem, não sei quem foi até o dia de hoje, que inventou o outdoor. Irmão, ninguém inventou outdoor. Alguém extraiu da palavra de Deus, porque a palavra de Deus já contém todas as respostas, tudo que o homem precisa para viver uma vida abençoada, frutífera aqui na terra, já está aqui, irmão. E Deus fala para Abacuque: constrói um outdoor, escreve a visão, para quem de longe passar, até de carro passar, vai ver a visão, que seja clara, nítida. Em outras palavras, o Senhor está dizendo para Abacuque: olha, eu vou te dar uma visão, que será a minha resposta, e você vai gravar em tábuas, não somente do teu coração, porque a visão, em primeira instância, é colocada dentro de você. Tudo que Deus vai fazer através de você já está dentro de você, amém? Pensa que coisa linda, que coisa interessante. O peixe, quando ele nasce, ele não precisa entrar numa escola de nado para nadar, ele já nasce nadando. Uma ave, quando nasce, não precisa entrar numa escola de voo para voar. Quando as suas asas começam a crescer, a mãe, pega o seu filhote e eleva alguma distância e solta. Ou então do próprio ninho ele começa a bater asas. Não precisa entrar numa escola de voo, ele já nasce com o voo dentro dele. Assim também como o homem não precisa, para viver uma vida abundante, uma vida de sucesso, uma vida promissora, ele não precisa entrar, quem sabe, numa escola para aprender algumas coisas para chegar ao sucesso. Sabe por quê? Porque Deus já colocou dentro dele o seu futuro, o seu destino, e tudo que ele precisa, aleluia, para poder ter uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida de sucesso, aleluia, já está dentro dele. Diz que o homem não consegue explorar nem 5% do potencial que está dentro dele, não é verdade? Nem 5%. Imagine se ele, na presença de Deus, com uma visão clara, com uma visão aberta, nas mãos de Deus, o que um homem desse não possa fazer, irmãos. Me prove se a ciência pode lhe ensinar como você ser transladado. A ciência lhe ensina, mas um homem na obediência de Deus, ao passo Filipe estava vivendo um grande avivamento lá na igreja primitiva, e de repente, acompanhado por grandes sinais, prodígios e maravilhas, e depois Deus fala com ele: olha, vá até ali à margem do Rio Jordão, tem um homem lá que eu preciso, que você pregue para ele, ensine a palavra para ele. Irmãos, ele deixa, aos olhos humanos, ninguém entenderia de fato que seria uma direção de Deus. Você de repente está ali num lugar cheio de gente, pregando a palavra, trazendo grandes sinais através do seu ministério, do seu chamado, pelo poder do Espírito Santo. A igreja primitiva experimentava esse grande avivamento, e de repente ele ouve a voz do Senhor. A sua vida está fundamentada na palavra, em obediência, em direcionamentos. Na hora que o Senhor mandar você sair, você não tem que simplesmente questionar por causa do que os seus olhos estão vendo, mas você precisa entrar dentro de um comando que, aleluia, lá adiante você vai começar a ver o que Deus quer mostrar através dos seus próprios olhos. E Deus manda até ali, à margem do Jordão, e ali tinha um eunuco que estava voltando de Jerusalém, depois de ter adorado, de ter contemplado, conhecido mais da palavra de Deus, e de repente ele volta para a sua nação, e ele estava ali atônito, estava
ansioso por comer aquela palavra, por construir agora uma nova vida, uma nova trajetória, uma nova história, fundamentando agora, aleluia, numa outra vertente que é a rocha eterna, que é Cristo. E ali ele com fome da palavra, e de repente Deus falou: olha, eu vou atender eu vou saciar a sua necessidade, a sua fome agora. E leva até a carruagem onde o eunuco está. E ali ele se apresenta, Deus manda ele se aproximar, ele não entende as Escrituras e Filipe agora está instruindo. Às vezes deixa 100, 200, 300, 500, 1000 para cuidar de uma só pessoa. Mas aos olhos de Deus, irmãos, às vezes vale mais do que 1000. Para Deus é como 1000, é como A gente tem que entender dentro da ótica divina. Porque aos olhos de Deus, aquele ali representava uma nação. Era a palavra que através daquele eunuco alcançaria uma nação. É assim que Deus enxerga, Deus vê, não como o homem vê. E ele foi, obedeceu, pregou a palavra, batizou aquele eunuco, preparou ele para ele continuar a sua viagem. E olha a experiência que ele teve somente por causa da sua postura, da sua obediência. A Bíblia diz que instantaneamente, eu não sei quanto tempo ele passou para sair de onde ele estava até ali, à margem do Rio Jordão, mas de repente Deus não permitiu que ele voltasse andando, sei lá, com que veículo, mas ele foi transladado, ele foi arrebatado, irmãos, em vida. Ele não foi arrebatado em espírito, ele foi arrebatado em corpo físico, foi transladado e foi se achar onde Deus queria agora o levar. Foi na carruagem celestial divina. Deus o levou até Azoto. E ali ele continuou na direção e a ministrar a palavra de Deus. São experiências extraordinárias. A medicina hoje tem provado muitos milagres de coisas que somente Deus pode fazer. Você acredita que Deus tem o melhor para a tua vida? E por que a gente não descansa às vezes se a gente sabe que Deus tem o melhor? Por que a gente reclama tanto? Por que a gente murmura? Às vezes a gente chega ao limite, chuta o balde. Agora, tantas pessoas, eu vi agora um músico famoso, fez sucesso no mundo inteiro, da Hillsong, né? E quem foi que deu sucesso para ele? Quem foi que fez ele ser conhecido e as suas músicas da sua própria autoria, famosas, que alcançou todo o universo? Quem foi? Não foi Deus? Não é Deus aquele que dá, mas também aquele que tira? Por quê? Porque Ele é Deus. E nem precisa dar explicação por que Ele dá e por que Ele tira. A gente canta uma música: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Não é isso que a gente canta? Por quê? Porque Deus é soberano, irmãos. Ninguém precisa pedir explicação para Deus, e Deus não precisa explicar nada, porque Ele é Deus. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer-se escapar das minhas mãos, pois operando eu, quem impedirá? Isaías 46 fala com muita propriedade que só existe um único Deus, e fora dele não há outro. Mas se algum a si mesmo, versículo 10 até o 12, 13, se alguns ainda querem fazer um Deus para si, porque a gente sabe que um Deus é espiritual, alguns até materializam em forma de rato, de bezerro, de ouro,
em forma de barata. Lá na Índia, quantos deuses essas pessoas se curvam e se prostram diante deles? Mesmo assim, Deus admitindo que alguém possa fazer um Deus para si, Ele diz assim: e jamais existirá outro como eu. Não existe nenhum além de mim, mas se por acaso fizerem, serão obra das suas próprias mãos, mas jamais haverá um como o Senhor. Aquele que anuncia as coisas que hão de vir antes de acontecer. Em outras palavras, ele leva você até o teu futuro, te mostra o teu futuro, te volta para o presente e aí te convida para uma nova viagem, agora na presença deles. Quantos podem receber esta palavra profética? Quantos podem adorar a esse Deus maravilhoso, aleluia, que Ele dá visão, que Ele dá, aleluia, uma forma de você enxergar o teu futuro. Ele te mostra o que vai acontecer com você, Ele mostra através das visões, das revelações, dos sonhos, para mostrar que você terá uma vida longa, abençoada. A palavra já diz lá no livro de Efésios capítulo 6, versículo 2, quando Paulo nos traz uma instrução, ele diz assim: olha, filhos, honra aos teus pais, para que tudo te vá bem. Irmão, aí já condiciona recompensa. Quem que quer viver uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida cheia de saúde, cheia de dinheiro no bolso, aleluia, uma vida promissora, uma vida cheia não somente da presença de Deus, mas de alegria, de gozo eterno? Quantos? Aqui é uma promessa. Isaías fala: se quiserdes e me ouvirdes, é condicional. Deuteronômio capítulo 28 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, então, olha aí a consequência, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Saiu da boca do próprio Deus. Bendito serás tu ao entrares, ou seja, onde você entrar você será bendito, será abençoado até o tutano. E bendito também será ao sair, quando você sair. Bendito, aleluia, o fruto do teu ventre, o fruto do ventre dos teus animais, das crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ou seja, será abençoado quando você gerar, será abençoado quando os seus animais, aquilo que o Senhor te colocar por possessão, se multiplicar, tudo será abençoado, irmão. Olha aí que vida, né, promissora, frutífera. O Senhor diz: bendito serás tu na cidade, mas se morar no campo também será bendito. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Olha, tudo que eu faço, o Senhor vai multiplicar toda a obra das minhas mãos. O Senhor vai me dar por possessão aquilo que eu acreditar, porque, aleluia, está escrito: pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Ah, pastor, isso aí é espiritual, mas se você crê também no físico, Deus vai te dar. O Senhor te colocará por cima e não embaixo. Olha aí. Entenda como você quiser, toma posse, meu irmão. Eu não fui chamado para viver embaixo, porque eu vim do alto. Eu não sou da terra, eu sou do alto. Está escrito, Paulo diz: olha, a vossa nação não é terrena, mas é celeste, para onde Deus tem preparado. Jesus diz lá em João 14, ele diz assim: ó, não fiqueis tristes, não fiqueis com as mentes turbadas, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu não iria enganar vocês, mas eu vou preparar lugar para onde eu estiver, vós também estejais. Em outras palavras, irmãos, o nosso futuro está nas palmas das mãos de Deus. O diabo não pode fazer nada contra você se não houver uma permissão de Deus. E se houver uma permissão de Deus, pode saber que Deus sabe o que está fazendo, o que está permitindo. Lembra de Jó? Eu falei aqui a semana retrasada, eu falei que Jó, Deus permitiu, Jó não sabia de nada, permitiu uma situação que ele não esperava, só para saber o que estava no coração dele, e é fato, isso é notório, a boca fala o que está cheio o coração.
Tudo que está dentro de você, Deus permite circunstâncias somente para revelar o que está dentro. Não aconteceu por obra do acaso, por causa da circunstância, não. Deus permite a circunstância para você botar para fora aquilo que já está dentro de você, amém? Não é, pastor, a situação que Jó passou? Jó botou o que estava dentro. E Deus já testemunhou de Jó antes mesmo de tudo acontecer, falando para Satanás, dando testemunho de Jó antes de acontecer, falando para Satanás: tem visto meu servo Jó? Homem fiel, íntegro, sincero, que teme a Deus, se desvia do mal. E Satanás trouxe um diálogo com Deus para questionar a Deus por causa da circunstância. Irmão, você não é crente por causa da circunstância. Você não pode ser um crente pelo que você está vivendo. Você tem que ser um crente pautado, alicerçado pelo que a palavra já diz o que você vai viver. Porque tem crente que é sazonal. Ora está em alta, ora está em baixa. Está em alta por causa das circunstâncias. Deus falou outro dia comigo, infelizmente hoje ainda parte da igreja, uma grande maioria da igreja, vive em baixa por causa da sua mente. São crentes subnutridos. O que é isso, pastor? Eu faço toda a verdade é paralela. Tem gente que é subnutrido fisicamente, sim ou não? Não se alimenta direito. Mas tem gente que é subnutrido espiritualmente, não se alimenta também direito da palavra. E você é o que você coloca para dentro. Fisicamente, você é o que você coloca para dentro, sim ou não? Então você tem que cuidar aquilo que você está botando para dentro do seu corpo. Se você bota agrotóxico, veneno, você tem que conhecer. O que a Bíblia diz? O meu povo perece por lhes faltar o conhecimento. Então a gente tem que conhecer tudo acerca da tua vida. Você tem que conhecer, irmão. Se você come frango, já vou fazer uma propaganda negativa aqui. Você come frango? Bom, que tipo de frango? Eu como frango, mas eu como frango quando está pronto para o abate, 4 meses. 3, 4 meses, que é o tempo do abate do frango. Agora tem gente comendo frango com abate de 38 dias. E soube agora que lá na Colômbia, são quantos dias? 15 dias na Colômbia. Você vê um pintinho nascendo, daqui a 15 dias você está comendo ele, todo inchado, mas não sabe o que está comendo, está botando para dentro do seu corpo, irmão, toxina, está botando hormônio, coisas que você nem conhece, e depois aparece doença, aparece enfermidade, e você vai para o médico sem saber, tentando descobrir qual é o problema. Hoje, tanto alimento contaminado você bota para dentro do seu corpo, então você é literalmente aquilo que você bota para dentro. Se você bota para dentro saúde, você será, na vida física, você será uma vida saudável. Então tem que ter conhecimento. O autor de Provérbios diz que assim como o homem pensa no seu coração, assim também ele é. Ou seja, para você pensar, já tenho falado sobre isso aqui, você pensa com a mente. Mas tudo que está na mente, primeiro procede do coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Por isso que a Bíblia manda você guardar o coração, né? E quando você guarda o coração, Jesus falou assim, olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que, mas para sair tem que entrar. Então, se você tem um controle emocional, se você conhece as portas da tua alma, por onde vai entrar alimento, que alimento para a alma? Não, agora não se trata de alimento físico, porque você tem uma vida física, você tem uma vida emocional na alma e você também tem uma vida espiritual. O que entra na tua alma, você tem que, irmão, você tem que controlar rigorosamente. Você tem que conhecer quais são as portas da alma, o tipo de alimento que está entrando na tua alma. Aleluia, às vezes entra pela visão, porque é uma porta da alma. Tudo que você vê, vai para a televisão e começa a ver aquele lixo, o globo lixo.
E aí daqui a pouco, tudo que entrou por essa porta, daqui a pouco vai para a tua mente. Você começa a pensar, começa a sonhar. Pela porta do ouvido aqui, é outra porta da alma. Tudo que você ouve daqui a pouco, isso é instantâneo, irmãos. Você vai para um lugar e começa a ouvir uma música, daqui a pouco você reproduz aquela música pelos seus lábios e começa a cantar. Por quê, pastor? Porque deixou entrar. Ah, não, então como é que eu faço? Para não deixar entrar, na hora você repreende. Eu não te autorizo a entrar aqui dentro. As portas são fechadas, os muros são levantados. O que está autorizado para entrar aqui? A palavra de Deus. Os mensageiros dos anjos virão, aleluia, que são ministros que vão nos auxiliar, que vão nos ministrar, que Deus separou para ministrar a cada um de nós. O Espírito Santo, Jesus fala lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ele tem a livre acesso. O que vai entrar na tua alma? Então, para chegar ao teu coração, você tem que controlar a tua alma. Em outras palavras, você tem que ter, irmãos, um controle rigoroso. E como isso, pastor? Eu tenho que curar a minha alma. Paulo diz lá em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa alma, da vossa mente. Como é que eu posso renovar? Através da palavra de Deus. A palavra renova, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra restaura, a palavra levanta, a palavra abate. A palavra é tudo o que você precisa para viver conforme a visão que Deus tem lhe dado. Irmãos, eu preciso entender que é a palavra que vai me levantar no momento difícil da minha vida. O autor lá dos Salmos, ele diz assim, que o crente não pode temer más notícias. Quantos aqui que ouvem uma notícia mal e se abate? Quantos? Levante as mãos. Eu me abato. Qual é a diferença, pastor? Não vou permanecer abatido. Que é impossível você não se abater, é impossível você não ouvir, é impossível você não ver. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar aquilo que vai permanecer. Na hora eu tenho uma vacina, um antídoto. Na hora eu vou neutralizar aquilo que não vai fazer bem dentro de mim. Amém? Na hora eu vou repreender, olha, essa imagem aqui sai, em nome de Jesus, não está autorizada a ficar na minha mente. Eu não vou ficar pensando, eu não vou ficar gerando imagens, eu não vou reproduzir essas imagens que estão chegando aqui, eu vou fechar a porta agora. Porque literalmente falando, é impossível você não ver, sim ou não? Mas você pode permitir se vai entrar ou se vai ficar do lado de fora. Mas para você fazer isso, você tem que ter controle da sua alma. E para ter controle da sua alma, você tem que ter uma alma transformada, restaurada, curada, sarada e uma alma equilibrada. E somente através da palavra de Deus que vai te dar subsídio para você no momento da aflição. Como o próprio Jesus diz, no mundo você vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e contigo também vamos vencer juntos. A Bíblia diz que o choro pode demorar uma noite inteira, e significa que você pode passar por situações onde você vai chorar, você vai se lastimar, você vai gemer, você vai passar por aquele momento, mas você não vai deixar que aquilo permaneça na hora, irmão. Não estou falando aqui o tempo que vai ficar dentro de você, mas você tem que lutar dentro de você, porque toda batalha acontece na mente, na dimensão da mente, na esfera da mente. É aqui que o diabo ele não tem acesso à tua mente, mas ele sabe através do que você está vivendo, do que você está falando, do que você está vendo. Ele vai entrar no campo de batalha, e este campo é o campo onde nós vencemos as vitórias de Deus na nossa vida, onde nós também perdemos. É aqui na mente, é o campo de batalha. É por isso que se você tem a mente renovada pela palavra, como Paulo disse, não vos conformeis com este mundo. Mundo de quê? Massificação de pensamentos e de ideias. Mundo onde fala-se de pensamento. Porque o príncipe desse mundo não fala do cosmos, que Deus criou pelas suas mãos, pelo seu poder. Satanás não tem poder para construir nada. Tudo que a gente vê aí foi Deus que fez. Não vos conformeis, não entrei na forma, não vistais a roupagem,
o modelo deste mundo, falando de mente, de pensamento, massificação de pensamento. Mas ele diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, do vosso pensamento, para que você então possa conhecer a vontade de Deus, que ela é boa, ela é agradável, sobretudo perfeita. Em outras palavras, como eu sempre tenho dito, se Jesus muda a mente de um homem, ele está apto para mudar o mundo, falando do homem para ele. Se você tem uma mente renovada, você vai renovar a mente de muitas pessoas através do que está dentro de você, que é a palavra de Deus. Então eu tenho vida física, vida emocional, mas também tenho vida espiritual. Como, pastor? O maior milagre que acontece na vida do homem é essa transformação. É Deus dar vida ao que está morto. O homem que morreu lá em Adão, ele revive em Cristo. Quando ele abre a porta do seu coração, e Jesus é convidado para entrar, porque jamais vai entrar sem ser convidado, porque ele é cavaleiro. João 10 fala sobre isso. Eu sou o bom pastor, que o porteiro, que é o Espírito Santo, abre a porta, ele entra e sai, e ele encontrará pastagem, que dá vida, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, quando ele entra, ele faz morada. E que coisa linda, irmãos. Deus agora traz o seu trono de glória, toda a sua majestade, que habitava no lugar inacessível, no terceiro e no alto céus, e agora ele transporta o trono dele para dentro de você, e ele passa a reinar e a governar este mundo aqui na terra através da sua própria vida dentro de você. Que coisa maravilhosa! Quantos entendem? Levante as suas mãos, se expressem a ele, adorem a ele, sejam gratos a ele, porque tudo é dele, por ele e para ele, são todas as coisas, glória somente a ele, eternamente, amém. Que coisa maravilhosa! E você passa a ter vida espiritual, porque antes estava morto em Adão, e reviveu em Cristo, amém? Então, voltando aqui para a gente encerrar, tudo que eu estou falando tem a ver com a visão. Eu fiz esse arrodeio todo para só você entender, porque às vezes não dá para entender simplesmente falando diretamente. Mas para eu ter a visão, como Abacuque disse, você precisa primeiro estar na torre de vigia, em vigilância. Por isso que a Bíblia fala: vigiai e orai sem cessar. Eu posso vigiar o tempo todo? Não. Mas enquanto estou consciente, enquanto eu estou na torre de vigia, eu posso vigiar, sim ou não? Chega um momento que na torre de vigia tem que trocar os vigilantes, sim ou não? Tem que entrar um, sai outro, sai um, entra outro, porque tem que ficar 24 horas, nenhum vigia fica 24 horas, mas eu posso orar 24 horas, a Bíblia está dizendo que eu posso, não quer dizer que eu vou orar monologicamente, né? Falando, porque você não ora somente com palavras, você ora no Espírito, e no Espírito você às vezes nem precisa abrir a boca para falar alguma coisa, mas você pode orar, e a Bíblia fala dessa oração que Satanás não ouve, sim ou não? Tem muita gente que por faltar o conhecimento, acha que orar é só abrir a boca e falar, isso pode ser um monólogo, até que eu acho muito desgastante, um monólogo. Alguém consegue ouvir uma pessoa 1 hora falando direto aqui? Pode dizer com sinceridade, sim ou não? Alguém consegue ouvir uma pessoa 1 hora direto assim? Só se Deus estiver falando com ele. Só se Deus. Se Deus estiver na vida de quem está falando e usando a boca de quem está falando, você ouve 1, 2, 3 horas.
Mas se a pessoa estiver falando de si mesma e não tiver nada de Deus, irmão, se torna monótono, daqui a pouco está com sono, daqui a pouco eu estou querendo sair, sai, dá uma desculpa, vai no banheiro, vai fazer alguma coisa, tomar uma água, porque não está aguentando. Questão de educação, aí fica ali por causa do homem. Mas se é Deus falando, meu irmão, Paulo pregava 4, 5 horas, dava meia-noite, ninguém queria sair. Lembra de Eutico, que caiu lá da janela? Estava tão cheia a igreja que tinha gente sentada até na janela, o cara teve sono ali, caiu. Mas quando está na casa do Senhor também tem milagre. Às vezes Deus tem demonstração prática. Caiu, morreu, ressuscitou. É a palavra na prática. Tudo contribui. Quando é Deus que fala, agora se uma pessoa fala, irmão, se é Deus falar 1 hora, aí você não quer nem parar. Mas se você falar 1 hora com Deus, só Deus para te ouvir. Nós somos pastores, às vezes a gente está no gabinete, irmão, o neguinho começa a falar 1 hora, daqui a pouco tem que botar um palitinho aqui no olho, aqui é para não dar mau testemunho e estar dormindo. Porque às vezes não dá, irmão. A gente tem que ter sabedoria, tem que ser mais pragmático para poder falar também, sim ou não? Pastor, você está querendo dar alguma indireta? Bom, se você achar que é direta, então receba a tua porção. Que a Bíblia fala para você falar pouco, porque se falar muito também está pecando. Na multidão de palavras há transgressão. É a Bíblia. Então o monólogo muitas vezes não revela nenhum nível de intimidade. Tem gente, pastor, eu oro 1 hora por dia, grande coisa. Tem gente que diz, ora 8 horas por dia. E se eu lhe disser que eu oro 24 horas por dia? Que a Bíblia diz que você tem que estar em oração plena, contínua. Irmão, eu estou ligado, estou linkado com o céu. Você nunca vai me ver offline com o céu, sempre online. Porque até nas coisas materiais, nas coisas, né, daqui da terra, eu tenho que estar ligado até para saber o que eu vou fazer. Porque o campo da administração humana é a terra. Salmo 115, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Eu sou filho do homem, então a terra é o campo da minha administração, e eu tenho que administrar bem, até nos negócios. Sim ou não, irmãos? Olha lá, até o elevador já está funcionando, tá? O pessoal está trabalhando até domingo, ó. Já está funcionando lá, mas não está liberado ainda. Aleluia! Então, queridos, oração não é monólogo. Jesus falou, não é por muito falar que você será ouvido. Oração é relacionamento. Às vezes, você fala com um olhar. Meu pai, quando ele olhava para mim, olhava com aquele olhar, eu já sabia qual era a comunicação. Quando Deus, às vezes, se aquieta diante de alguma coisa, quando Deus se cala, rapaz, o negócio está feio. Porque Deus gosta de relacionamento, sim ou não? Mas quando Deus se cala, às vezes você vê assim, o céu está travado, a gente fala assim, o céu está cerrado, está de bronze, o negócio está feio, irmão. Deus está falando. Quando a resposta não vem instantânea, Deus fala, espera aí, meu filho, fica quieto aí, não é o tempo. Deus está falando, isso é relacionamento. Então a gente precisa conhecer, irmãos, sentir. Pastor, mas o senhor tem sempre dito que a gente não pode ser movido pelo que ouve, pelo que vê ou pelo que sente. Sim, que o primeiro coração pode ser enganoso, pode ser engano, não é? Jesus falou que toda sorte de imundícia, todo mau desígnio procede do coração, mas esse coração é o coração que não está alinhado com o reino dos céus. Toda sorte de sujeira, como Jesus disse, o que contamina o homem é o que sai. Por quê? A alma está tão bagunçada, tão desordenada, com as portas escancaradas, tudo que chega é depositado lá né? É depositar aqui nesse depósito, que eu chamo aqui essa caixa da alma, na mente. E da mente se acaba liberando para o coração.
Mas se você reter aqui, ó, e voltar, a sua alma tem que ser blindada. Na verdade, eu tenho dito que o coração tem que ser blindado, porque tudo que chega na tua mente, você pode liberar para o coração, mas você pode rejeitar, porque é o campo de batalha, então você rejeita, você declara profeticamente pela palavra: eu não aceito Satanás, eu rejeito, eu te expulso, eu determino que está em falência toda horda, todo tipo de investida contrária, tudo que não procede de Deus não vai entrar. A palavra de Deus diz: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Você precisa usar as armas espirituais. Nenhuma arma forjada contra a tua vida vai prosperar. Isso significa que quando o inimigo investe contra a tua vida, você tem elementos, você tem armas, você tem instrumentos para poder debelar, para poder rejeitar, rechaçar aquilo que não veio de Deus. Uma palavra que é lançada sobre a tua alma, sobre a tua mente, você tem o poder de anular na hora. Às vezes alguém que tem autoridade sobre a nossa vida libera uma palavra de maldição, está repreendido. Minha filha fez aniversário agora sábado, 25 anos. Na hora dos parabéns, pessoal que não tem nada de Deus, aí começou a cantar: parabéns para você, aí vai, né? E aí tem aquela parte: é big, é big. Na hora que eles começaram: é hora, é hora. Como é que é? É big, é big, é big. É hora, é hora, é hora. Ratibum. O que é Ratibum? Um demônio, que muitas vezes as pessoas na ignorância liberam sobre aquela pessoa, e às vezes ela na ignorância está recebendo maldição sobre a vida dela. E nessa hora eu entrei em guerra, eu falei: está repreendido, Satanás, nenhuma palavra liberada tem autoridade sobre a minha filha, porque ela é abençoada. E na hora que eles: é big, é big, é big, é hora, é hora, é hora. O que os crentes fazem? É crente, é crente, é crente, é crente, que ora e ora e ora para Jesus. Aí você libera sobre a vida dela. Ou se vier alguma coisa, você está quebrado, Satanás. Não terá feito nenhum, Satanás. E você rejeita. Amém, queridos? E já encerrando por causa do tempo, mas quem está gostando, diga amém. Então, o que é que eu aprendo com tudo isso? Deus responde para o profeta: fica na torre de vigilância. Segundo, estabelece uma fortaleza, o alicerce do fundamento da minha casa espiritual, a minha vida, que é a palavra de Deus. Eu tenho que estar fundamentado em uma casa estabelecida sobre a rocha, fundamentada sobre a rocha, em vigilância. E agora Deus fala. Isso significa que quando você estiver assim, Deus vai responder a queixa, a petição, o seu clamor. E aí a Bíblia diz: e o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre as tábuas, primeiro sobre o teu coração, e depois fisicamente, se quiser, o próprio Deus vai fazer com que todo mundo veja o que Deus escreveu no teu coração, porque todos os olhos verão a visão de Deus e na tua vida, amém? Falando aqui sobre o outdoor celestial, porque Deus vai fazer com que todos vejam o que Ele escreveu ao teu respeito. Tudo que Deus tem para você, irmãos, já foi feito. Paulo disse que o Senhor Jesus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Tudo que diz respeito a você, irmão, já está dentro de você. Assim como o peixe, como a ave, né, já veio com tudo dentro dele, também Deus colocou dentro de você. O que é que eu preciso fazer? Agora, manifestar isso ao mundo visível dos homens,
para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Então eu aprendo que a minha visão, encerrando, é quem vai determinar aonde eu vou chegar. Se eu tiver uma visão pequena, é onde eu consigo enxergar, vai determinar. Mas se eu tiver uma visão grande, essa visão também vai me levar a lugares grandes. Tudo é de acordo à visão, pela capacidade, que o próprio Deus sabe que às vezes você não pode ir além. A Bíblia diz que Deus não dá um fardo maior daquela que você pode carregar, sim ou não? Deus te dá um pequeno fardo, você já está pedindo arrego, já está querendo desistir. Imagine se Deus te desse grande. Então Deus não pode dar, irmão. Está escrito, Deus só dá conforme a sua estrutura. Até porque com a estrutura, irmão, Deus dá prova para realmente não passar vergonha. Deus não vai te dar algo além do que a sua estrutura possa suportar. Deus respeita a tua estrutura. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus respeita a sua estrutura. Então não reclame se Deus não pode dar mais além do que Ele quer, porque a sua estrutura não suporta. Então se conforme com essa visãozinha aí que você está tendo, porque você só consegue explorar dentro de você esse percentual. Nós não exploramos nem 5% do que Deus quer fazer na nossa vida, amém? Então a gente precisa entender que através da visão é que nós vamos alcançar. Uma visão, ela aponta o nosso destino. A visão mostra onde você pode chegar. Mas eu, para chegar a cumprir uma visão, eu preciso estabelecer uma missão. A missão são as estratégias. A missão é o meio para chegar à visão. Então eu tenho que ter estratégias, tenho que ter conhecimento. Eu preciso ter, aprender com as experiências de outros. Eu preciso ampliar a minha visão, tendo estratégias. E é por isso que eu preciso saber o que eu coloco dentro de mim. Porque toda palavra é como uma chave que pode abrir ou fechar porta, sim ou não? A palavra que você deixa entrar, ela pode fechar muitos projetos de Deus na tua vida. Lembra de Bartimeu? Bartimeu estava cego, mas, irmão, de cego ele não tinha nada. E quando ele soube que Jesus passava por aquele lugar, porque Jesus só passou uma só vez em Jericó, segundo os estudiosos, os historiadores, Jesus só passou uma vez, e a Bíblia também só registra uma. Então se Bartimeu pensasse assim, bom, eu não sei se ele vai passar aqui outra vez, é a minha oportunidade, ou pega ou larga. Porque tem oportunidades na nossa vida que a gente não sabe se vai ter novamente, sim ou não? Ou pega ou larga, e na hora você tem que ter visão para poder pegar ou largar. E aí Bartimeu começou a falar, olha, é o meu dia, é a minha chance, é a minha oportunidade. Na hora que ele viu um movimento de pé, de barulho de pé, ele começou, eu não sei onde é que está, que eu não estou vendo com os meus olhos físicos, mas eu estou vendo com meus olhos espirituais. Ele começou a abrir a porta através da palavra. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, teve gente que foi até tentar fechar a porta. Cala-te, Bartimeu, isso não é para você, não se conforme com a vida. A Bíblia diz que ele passou a clamar mais alto. Porque você tem que muitas vezes, diante da circunstância, contrariar a realidade que querem lhe impor. Uau! Estão mandando você parar, avance mais. Estão mandando você
Parar de pensar, pense mais alto, pense mais longe. Porque o que está dentro de você precisa ser explorado, precisa ser expresso através de atitudes. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus parou, a multidão chamou Bartimeu, abriu seus olhos. E vai dizer que Bartimeu era cego? Cego eram aqueles que estavam andando com Jesus, porque Bartimeu de cego não tinha nada. Ele se fez, foi de surdo. E às vezes a gente tem que se fazer de surdo, aleluia, para não impedir que uma palavra que é chave venha fechar a bênção de Deus na nossa vida. Ele fez, foi de surdo, porque de cego ele não tinha nada, ele enxergava muito mais do que aquelas pessoas que estavam atrás de Jesus. Olha a mulher de fluxo de sangue, ela abriu a porta da vitória dela pela palavra, mas ela nem precisou abrir a boca, mas ela falou em espírito, ela falou dentro dela, diz as Escrituras, se eu tão somente tocar na orla de Jesus, eu vou ser curada. Ela foi e agiu. Ana, irmãos, não tinha nem força para orar. A Bíblia diz que ela balbuciava, de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta lágrima, de tanto desprezo que ela sofria da sua rival Penina, de tanta angústia, ela balbuciava, e ela orava ali no templo, e ela fez uma promessa ao Senhor, que se o Senhor abrisse a sua madre e desse um filho, ela daria ao Senhor. E veio o fruto desta oração Samuel, profeta Samuel. Então o que eu quero para encerrar? Você tem que abrir a tua visão. Pastor, se eu não consigo, peça ajuda do Espírito Santo, ele vai te dar um óculos, e através do Espírito Santo, ele vai te dar um óculos que vai fazer você, aleluia, vencer a sua miopia espiritual, e você vai enxergar mais longe. Então eu aprendo, aquilo que o homem pensa, alimenta a sua alma. O que é que você está pensando? O que é que você está ouvindo? Tudo que vem na tua alma alimenta o teu coração. Então você tem que controlar essas portas, para não comer, para não se alimentar de coisa que vai prejudicar o teu coração. Vamos ficar de pé. Todo homem é cativo dos seus próprios pensamentos, porque assim como ele pensa na sua mente, ele é. Então ele se torna cativo. E eu aprendi uma coisa, irmão, sua mente tem que ser cativa à palavra de Deus. Em outras palavras, que os seus pensamentos sejam oriundos e frutos ou consequência da palavra de Deus. Que você pense a palavra, que você veja a palavra, que você ouça a palavra, que você põe em prática a palavra, que você viva a palavra. Em outras palavras, esse é o propósito de Deus na tua vida. Que Deus possa reproduzir nesse corpo, nessa vida física, emocional e espiritual, como reproduziu em Cristo Jesus. Jesus recebeu um corpo físico, aleluia. Ele foi formado pela palavra de Deus, onde ele começou desde criança a pensar as coisas do alto, porque o Espírito de Deus já veio diretamente. Ele, na pessoa do Filho, ele veio ocupar aquele corpo. Então que a nossa mente esteja cativa à obediência de Cristo, e que os nossos pensamentos, como Paulo diz em Romanos 12, 2, nós precisamos vencer o mundo, nós precisamos vencer essa carne e vencer o diabo com a mente renovada. Não vamos vestir uma roupagem deste mundo, uma roupagem mundana, uma roupagem conforme o mundo que jaz no maligno, pelo seu príncipe. Ele quer incutir na mente das pessoas, mas vamos receber aquilo que o príncipe
aleluia, dos céus e da terra, o príncipe do conhecimento, Jesus Cristo, através da sua palavra, possa fundamentar o seu reino dentro de cada um de nós. Aleluia. Por isso, eu quero profetizar sobre a tua vida nesta manhã. Quem sabe Deus te trouxe aqui hoje para gerar dentro de você uma visão nova. Deus te trouxe aqui hoje para mudar o teu cativeiro, para mudar a tua forma de pensar, a tua forma de agir e a tua forma de sentir, porque você não pode ser movido pelo que você sente, pelo que você ouve, pelo que você vê, mas pelo Espírito Santo, que vai, através da sua palavra, vai mover você aqui na terra. Eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, que eu quero profetizar sobre a tua vida. Quando você abre a sua boca, você abre a porta do seu coração. Então vigia, irmão, no que você fala, porque o que você fala, você tem autoridade para alimentar o seu homem interior. Se você fala alguma maldição, alguma coisa que você está vendo, ou ouvindo, ou sendo instruído, é o que você vai botar dentro do seu coração. Por isso que o que contamina é o que sai, mas para sair tem que entrar. E para entrar, irmão, você tem que vigiar, você tem que fazer como Abacuque, você tem que construir a fortaleza fundamentada na palavra. Você tem que agora ouvir a visão de Deus, e ela vai se cumprir na tua vida. Então, o que não vem de Deus, porta fechada, muro levantado, não vai entrar. Você tem domínio próprio, tem o fruto do Espírito, você tem esse controle que não vai permitir. Aprenda, a sua boca é uma porta da entrada da sua alma, e quando você abre a sua boca, você abre a porta da sua alma, que vai direto para o seu coração, porque a palavra é como uma chave que abre e fecha portas. Amém? E aquilo que está na sua mente, como diz o autor de Provérbios, assim você é. Você vai revelar através das suas atitudes. Você vai revelar através de palavras, do seu procedimento. Você vai revelar através da sua própria vida. Somos em parte aquilo que falamos, aquilo que ouvimos e aquilo que comemos. Você é o que entra neste ser trino, com perspectiva de vida na carne, na alma e no espírito. Você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Deus quer te abençoar de forma plena, de forma total. Deus não quer te abençoar somente com uma cura divina. Deus não quer te abençoar somente com uma cura na tua alma, um tratamento. Mas Deus usa essas portas, essas vertentes, melhor dizendo, como isca, para primeiro, o maior milagre dele na tua vida, o mais importante, te abençoar no Espírito, fazer o milagre da regeneração do Espírito, para o que estava morto receber vida. O que morreu em Adão recebe vida em Cristo, e você possa viver em novidade de vida, com a vida de Deus como filho de Deus. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, a minha oração nesta manhã é que o Senhor abra a nossa visão, porque a visão vai determinar aonde chegaremos. A visão vai nos mostrar, e nós enxergaremos até onde é o nosso limite, e os nossos olhos acompanharão a nossa visão. A nossa mente acompanhará a nossa visão. A nossa vida, os nossos pés nos levarão até a nossa visão. E é por isso que Deus manda você escrever primeiro nas tábuas do teu coração, para que depois Ele possa fazer conhecido em um outdoor onde todos verão.
a visão de Deus na tua vida, o propósito, projeto, sonho, tudo que diz respeito à tua vida, todos os olhos verão, toda língua vai ter que reconhecer que você é de Deus, que Deus vai ser glorificado, vai ser honrado através da tua vida, que Satanás vai ter que aplaudir a obra de Deus na tua vida. Todos serão envergonhados que não acreditaram, os que disseram que você não chegaria, que você não iria muito longe, todos que tentaram que você não ia dar para nada, todos que tentaram abortar o projeto de Deus na tua vida, Deus vai fazer através, aleluia, desta visão bem clara que estará estampada diante de todos os olhos. Todos verão a obra de Deus na tua vida. Não aceite que o diabo venha abortar o projeto de Deus na tua vida. Por isso você tem que saber com quem você anda, porque com quem você anda vai falar, vai te mostrar, e pode ser aqueles amigos, entre aspas, aleluia, coveiros, que vão querer sepultar os sonhos de Deus dentro de você. Ande com gente que vai te levantar, ande com gente, aleluia, que vai te aproximar de Deus, que vai te encher mais de Deus, que vai ser instrumento de Deus para que você possa ir mais adiante, porque Deus não abortou os seus sonhos que Ele colocou como semente dentro de você. Por isso eu preciso levantar, aleluia, os meus olhos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão diante de mim, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo em Deus, porque é de lá que veio a minha vitória. Quando você recebe esta palavra, levante as suas mãos, se expresse a Ele, declare diante dEle, porque você foi feito mais do que vencedor. Você já venceu, você já triunfou em Cristo Jesus. Aleluia! Você pode ir mais além. Foi a minha decisão, Jesus amado, pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo em fé.